Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a vitória do Internacional contra o Criciúma nesta noite no estádio Beira-Rio. Uma vitória extremamente emblemática, uma vitória que escancara, que reforça, que mostra, que comprova para você, torcedor colorado, o quanto que Roger Machado é maluco, vidrado, aficionado pela sua segurança tática, do jeito de jogar do novo Inter que ele compôs. Isso porque o Inter estava vencendo por apenas um gol, o Criciúma fica sem um jogador, o Inter precisa ir para cima, os caras retrancam no segundo tempo e alguém percebeu o Inter dando balão? O Inter desesperado, o Inter inseguro, nem no primeiro tempo quando estava em 0-0 e ainda não tinha saído o gol do Alan Patrick, nada. O Inter é um time vidrado no seu jeito de jogar. O Inter é um time vidrado em fazer as coisas como o seu treinador pediu e os jogadores estão comprometidos com isso. E para mim, esta é a grande notícia da noite. O grande ensinamento que eu, você e qualquer outra pessoa podemos ter. Aqui a gente vai avaliar quem foi bem, quem foi mal e as circunstâncias da partida como um todo. Mas o que eu quero mais te destacar é isso. Um Inter comprometido com o jeito de jogar. E numa circunstância que normalmente é desfavorável, olha, o time adversário vai aí, se retrancar e tu precisa de um gol, seja antes de marcar seu gol, seja principalmente quando o Inter precisa garantir para não sofrer um contra-ataque, nada de desespero, nada de balão para a área, de empilhar 3, 4 centroavantes, atacantes para ver o que vai acontecer. O Inter tem um jeito de jogar e esse jeito de jogar se mantém. Para mim é a grande notícia. Eu quero falar sobre o resto, mas antes vamos falar da KTO, né? Quer brincar e te divertir? A KTO é o lugar. E a gente tem o maior carinho e respeito para falar sobre a KTO, porque ela quer que tu vá lá brincar e se divertir. Não fica achando que tu vai ir na KTO para fazer a tua vida, para fazer um dinheiro extra. Isso não existe. A KTO é pra gente chegar lá e dizer assim, pô, o Inter tá ganhando pra caramba. Vamos ver qual é o próximo jogo? Pô, vou jogar. Vou botar 5, 10, 15, 20, conforme a tua possibilidade. Mas pra tu brincar. E tu vai trocar dinheiro. Às vezes tu vai perder, eu perco. Palmeiras e Corinthians ontem tinha 2 odões que eu fui lá, achando que o Estevão marcaria gol pro Palmeiras, achando que o DP marcaria gol pelo Corinthians. Me dei mal, mas fiquei olhando um jogo que não tem nada a ver e tendo graça na partida. É assim também que funciona com a KTO. Se quiser conhecer essa casa, JB Filho é o código que te dá uma bonificação de entrada lá na KTO. Sempre lembrando, tem que ser maior de 18 anos e ter juízo nessa cabeça. Gente, o Inter tem uma maneira de jogar definida e o Roger mostra que ele mantém essa maneira de jogar. O time teve o Rogel e o Vitão de zagueiros, os dois laterais já conhecidos, os Bruno Gomes e o Bernabé, que dessa vez não tiveram tanto destaque assim, a gente vai ampliar na sequência. Aí os dois volantes, o Rômulo na do Fernando, o Thiago Maia saindo mais como um meia canhoto que vai mais para ataque, na ponta direita o Tabata, centralizado no Patrick, na esquerda o Wesley, no comando de ataque o Rafael Borré. Eu preciso te colocar aqui que o Inter começa o jogo, e aí tem a falha do Borré, que acaba perdendo um gol, a gente vai tratar sobre isso, mas o gol do Inter sai de falta com o Alan Patrick. O Alan Patrick sofre a falta e cobra a falta. É aquela falta, cara, a falta golaço, porque tem gol de falta que é só um belo gol de falta. É aquela falta golaço, assim, porque a bola vai rente à trave, ela até não vai, ela vai um palmo mais abaixo do ângulo, não é aquela bola que a coruja, que acorda a coruja, mas ela é um palmo para baixo e ela vai fazendo aquele efeito procurante e vai voltando e ela passa na trave e o goleiro passa depois, assim, aquele lance assim de vinheta de abertura de televisão, que coroa o que o Alan Patrick tá fazendo. O Alan Patrick para mim é o melhor jogador do Inter como um todo. Ele tá jogando demais. Ele é disparado o melhor jogador desta partida. Não somente pelo gol. A assistência aos 5 minutos pro Borré que perde um gol é dele. E outros lances que ele é mega acionado, que ele limpa, que ele traz, que ele aparece. O Alan Patrick está melhor do que em outras versões. O Alan Patrick com o Mano jogou muita bola, com o próprio Kudê em certo momento, mais adiantado, ele jogou bem, ele contém esse poder. Em setembro ele estava jogando bem com o Roger, ele foi escolhido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, mas pasmem, ele melhorou fisicamente.
O Alan Patrick está numa versão melhorada justamente porque é aquele cara da qualidade técnica que sempre teve, mas agora com mais físico, com mais força, com mais intensidade. E isso para mim precisa ser muito comemorado, mas muito comemorado mesmo. O segundo melhor jogador dessa partida é o Wesley, porque assim, o Wesley para mim, ele fez uma bela partida. Ele é aquele cara que, quando tu precisa dele, tu tem a velocidade, tu tem o drible em velocidade e tu tem a inteligência. O Wesley, ele não erra muito o que fazer. É uma característica que o Wanderson tinha muito. Hoje o Wesley tá jogando mais do que o Wanderson. Mas o Wanderson tinha muito, porque vários jogadores, às vezes, o Wanderson ele pode errar o movimento, mas ele é inteligente e tem intelecto, capacidade, é inteligente, tá? Ele não é burro. Ele é muito inteligente, o Wanderson. E ele sabe o seguinte, bom, eu tô com a bola aqui, esse cara tá lá, aquele tá lá, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que cruzar, eu tenho que passar. Tem vários jogadores que erram a tomada de decisão. Aqui no Grêmio, nós tínhamos, eu vou usar aqui um exemplo, o Ferreirinha tinha muito essa dificuldade. O Ferreirinha, várias vezes, ele passava quando tinha que chutar e chutava quando tinha que passar. O Wesley, ele tá tendo drible, ele tá tendo velocidade, ele tá tendo finalização e ele tá tendo a inteligência para jogar. A temporada dele é maravilhosa. E é coroado com um gol que, cara, eu não sei te dizer qual é o gol mais bonito. Se é o de falta do Alan Patrick ou se é o dele. Passando como quer pelo primeiro marcador, que foi o Marcelo Hermes, aí corta para dentro, traz para fora, bate. Que bom que o Bruno Henrique não atrapalhou, né? É porque ele quase atrapalhou sem querer querendo, mas ele tava ali. E o Bruno Henrique foi inteligente para sair do lance e ele vai lá e faz o gol e faz o 2-0 para o Internacional. Eu só quero pontuar do Wesley, eu juro que não é ver uma coisa errada dele, mas assim, é também, na verdade, mas não é só por ver. O Wesley tem um lance que ele entra, é um lance que tem umas 5 faltas ao decorrer do contra-ataque do Internacional, e ele entra dribles, e aí o Alano, que na arena aqui, esse Alano jogou bem pra caramba, tá? Não sei porque ele tava na reserva. Contra o Grêmio aqui, ele tinha jogado muito. E aí ele vem e ele encosta, e o Wesley acaba forçando um pênalti. Levou cartão amarelo, o juiz dá pênalti no começo, mas depois vai no VAR, dá cartão amarelo para ele por simulação. Eu não consigo entender o porquê que o jogador faz isso. O Wesley já tinha limpado o lance, era só girar e finalizar, sabe? Tipo, é uma coisa assim, eu tenho duas broncas, essa com o jogador brasileiro e com o goleiro. Qualquer goleiro que faz uma grande defesa, rola no chão, se atira, pede atendimento, para. Alguns até dizem, é pra rodar o replay. Não, também é pra esfriar o jogo, que aí é um belo de um saco, né? Tu tá querendo ver uma partida de futebol e os caras fazem isso. Mas enfim, fica o meu desabafo aqui, só essa situação aqui sobre ele. Eu quero destacar o Rômulo, acho que o Rômulo fez uma partida discreta, eficiente, muito boa, saiu com câimbras mais uma vez, acho que é o terceiro jogo consecutivo que ele sai com câimbras. O Rômulo não é, obviamente, o Fernando, mas é um cara que tá jogando simples, discreto, por vezes ele se enfiava entre os 3 zagueiros para fazer a saída de bola, quando tava o Thiago Maia ficava mais na esquerda, ele ficava na direita, quando entrou o Bruno Henrique, ele foi mais para a esquerda e o Bruno Henrique saía pela direita, e ele sempre jogando bem. Baita jogador. Tem que ver essa questão aí de estar sempre sentindo câimbras e tudo mais. Já prestaram atenção que o Roger no Thiago Maia ele nunca termina as partidas, sempre está entrando o Bruno Henrique. Por que será? Por que será não? Eu imagino que é questão física. Mas será que o Thiago Maia não vai conseguir fisicamente aguentar um jogo inteiro? Será que tem essa limitação? Será que não? Ele é um cara muito forte fisicamente, mas talvez seja, olha, a função, o campo que ele tem que correr, a área que ele tem que percorrer, talvez o Roger não vá conseguir segurar. Mas tem um cara aqui que eu infelizmente vou ter que colocar nos pontos negativos da partida, que é o Borré. O Borré é o cara que sustenta o jeito de jogar do Internacional, é o cara que dá aquela situação de um centroavante que joga, que ajuda o time na construção das jogadas, mas ele tá perdendo muito gol. Vamos lá, aos 5 minutos tem um lance que o Alan Patrick dá com açúcar para ele chega, bate cruzado no goleiro, o goleiro se sai, tipo, né, só tem como fechar o ângulo e a bola explode, acho que é mais aqui, né, no goleiro e tudo mais. Fora isso, fora a questão, ele até tem um lance que ele ajuda, né? Que é o lance do Thiago Maia, que a bola vem, ele cabeceia, o Thiago Maia vence, porque o Thiago Maia bate com a perna direita, o Thiago Maia canhota, ele perde o outro. Mas depois tem um lance que é o Gabriel Carvalho, vai na linha de fundo, faz o cruzamento, ele também perde dentro da área. O Borré tem essa situação, ele perde muito gol. Recentemente o Baldasso, até para justificar, disse, mas o Nilmar era um cara que perdia muito gol no Inter. Beleza, ok. Mas assim, esse é um jogo e é uma situação emblemática que eu quero colocar, que é o seguinte, vamos criar o cenário aqui. E se tá 0-0 e ele perde 2 chances? Sabe, eu sei, eu não quero achar o Borré como problema do Inter, não é. Mas
todo jogo tem coisas boas e coisas ruins. E este é o ponto a ser melhorado no Borré. Essa é a questão a ser melhorada no Rafael Borré. O Inter tem uma questão em aberto que é, para mim, na verdade tem duas que o Inter precisa olhar, que o Roger acho que vai olhar, mas uma que é claramente mais urgente. A mais urgente é a zaga pelo lado direito. A menos urgente é o meia pelo lado direito. Eu vou começar pela zaga. Vamos lá. Tá difícil defender o Rogel. Eu não consigo chegar aqui e dizer, cara, um cara que, como ele, dá rosca numa bola, depois tropeça basicamente nela, depois ele até participa do segundo gol do Inter, ele que dá o toquezinho de cabeça pra bola chegar no Wesley e tal. Mas, cara, o Rogel não tá jogando bem. E se não tá jogando bem, não tem crime nenhum, acho que o Roger vai olhar e vai dizer, cara, vou dar uma chance pro Cleiton Sampaio, porque o Rogel não tá me entregando. Hoje fica difícil sustentar a titularidade dele e talvez seja o ponto mais vulnerável do time do Internacional, já pensando até para 2025, as análises precisam ser feitas agora. Na ponta direita, a gente precisa olhar exatamente o porquê que não está performando o Tabata. Porque antes era o Gabriel Carvalho, todo mundo disse, o Gabriel Carvalho desceu um pouquinho de produção, o Tabata quando entrava melhorava. O Tabata inclusive melhorava o Alan Patrick, que jogava melhor quando tinha ele. Só que o Tabata não fez de novo, pela segundo jogo consecutivo ele foi titular, é uma análise pequena, mas não fez de novo um grande jogo. Eu fiquei olhando o jogo, para tentar imaginar o que pudesse ter de diferente. Entre outras coisas, diagnostiquei. Os laterais não foram brilhantes dessa vez, nem o Bernabé, nem o Bruno Gomes fizeram partidas boas, mas nada brilhante. Mas o Bruno Gomes, quando passava, ele entrava na linha da grande área. E aí o Tabata tinha que sair lá na linha lateral. Isso faz com que, e talvez seja até proposital, imagino, para o Roger, para ampliar o espaço do campo, para ter mais a gente circulando, para tentar abrir o time do Criciúma, porque vai ter que sair na marcação, e aí pode ser uma estratégia, só que isso deixa o Tabata lá na linha lateral, muito distante, porque daí se o lateral passa, o lateral normalmente passa por fora, né? Se o lateral passa mais por dentro e ele vem para ampliar o espaço do campo, tu fica 1 quilômetro de distância da grande área, que é quando as coisas se decidem. Eu fiquei imaginando que talvez pudesse ser esta a situação do Inter de não ter feito ali o grande jogo Tabata. Mas, gente, de resto, o Internacional tem muita coisa a comemorar. E a principal é esse. O Roger tem um jeito de jogar bem definido e que ele chegou e disse, é assim que nós vamos jogar, vamos confiar nesse esquema. E aí, algumas variações vão acontecer, tipo essa que eu falei, quando estava o Thiago Maia saiu pela esquerda, entrou o Bruno Henrique pela direita, e aí o Rômulo muda de posição. Tem um momento que o Alan Patrick sente, o Roger joga o Gabriel Carvalho, que nessa altura do campeonato já estava em campo, joga ele por meio, pega o Wesley, que sai da ponta esquerda e vem para a ponta direita, tanto que o gol acontece ali, bota o Wanderson na esquerda e aí tira o Borré e bota o Valência para dar um gás fresco, né? Ele diz, o jogador entrou fresco em campo, eu precisava de caras mais frescos, bota o Valência como um centroavante e tudo mais. O Valência não fez grande coisa, o Wanderson também não e tal, mas enfim, tem pequenas variações no jeito, nos jogadores, mas não do jeito de jogar. E nem tô falando de esquema tático, tô falando da proposição, do jeito de jogar do Internacional. Isso é muito dedo do Roger. E é um time que tá obedecendo o treinador. No mínimo, esses caras confiam no técnico. E isso pode dar bom. É óbvio, às vezes tu confia no técnico, faz o que ele quer e a estratégia do treinador se mostra errado. Mas por enquanto, a estratégia do Roger tá dando muito certo. Afinal de contas, é o 13º jogo do Inter sem perder e neste momento tá indo dormir no G4 do Campeonato Brasileiro. Então é muita coisa sim. Inscreve no canal assinando a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.